Olá, seja bem-vindo a mais uma análise pré-jogo aqui no Fogo na Rede. Eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo e botafoguense, e estou aqui para trazer para vocês todas as informações sobre o jogo entre Vasco e Botafogo que acontece hoje lá no estádio Mané Garrincha em Brasília, às 6h30 da noite. Vamos embora! Diferente aí dos outros jogos que eu falei muito de estádio, arbitragem, porque acho que a maioria não conhecia o local da partida e os árbitros que iam apitar os jogos do Botafogo no Mundial. Dessa vez eu vou falar bem rapidinho sobre o estádio, é o Mané Garrincha, acho que todo mundo já conhece, estádio com o nome do nosso maior ídolo. O último jogo do Botafogo lá foi contra o Grêmio ano passado pelo Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, empate em 0-0 em que o Vitinho perde um gol feito ali no primeiro tempo. No final do jogo, o Botafogo até acha um gol no bate-rebate ali com o Bastos, mas o Bastos estava impedido. No final da partida também o Grêmio tem uma chance cara a cara, acaba desperdiçando. Então, enfim, foi uma partida que acabou atrapalhando o Botafogo na disputa pelo título, mas depois a gente acabou campeão, então também não muda muita coisa, né? Agora falar da arbitragem, né? O árbitro da partida é o Anderson Daronco, árbitro gaúcho. Árbitro que a gente já está acostumado, a gente sabe que ele para muito jogo, dá bastante falta, enfim, é um árbitro que irrita bastante o torcedor durante a partida. Nós, inclusive, na nossa transmissão aqui no Fogo na Rede, já nos irritamos com ele algumas vezes. Aí teve gente que criou um perfil falso lá do Anderson Daronco para sacanear a gente nos comentários, enfim. Vale a zoeira, é um árbitro realmente que tira a gente do sério, né? Bom, assistentes também são da Federação Gaúcha, então todo mundo aí já deve estar entrosado, já deve se conhecer bastante. E o VAR é o Wagner Hillway de Santa Catarina. Eu particularmente também não gosto, já errou bastante em diversos jogos. Não lembro de nenhum erro específico em jogo do Botafogo, mas tenho certeza que já errou, porque contra o Botafogo acho que todos os árbitros já erraram. Agora vamos falar de retrospecto. Retrospecto entre Botafogo e Vasco é bem ruim pro nosso lado, é verdade. O Vasco é a equipe que mais venceu a gente em toda a nossa história, inclusive a diferença de vitórias entre as duas equipes é a maior também da história do Botafogo. A gente não leva melhor contra eles, mas em mata-matas a gente leva melhor. Em decisões a gente leva melhor. No total foram 15 decisões, o Botafogo venceu 11, o Vasco venceu apenas 4. Então em mata-matas o Botafogo tem um histórico muito positivo, inclusive em mata-matas. Estou até olhando aqui para falar direitinho. Foram 8 vitórias seguidas do Botafogo em mata-matas, 8 classificações ou títulos, enfim. Que o Botafogo levou a melhor sobre o Vasco. O Vasco só foi vencer o primeiro mata-mata sobre o Botafogo em 2015, que foi a final do Carioca, aquela dobradinha que eles tiveram sobre a gente em 2015 e 2016. Mas logo depois o Botafogo venceu 2018 a final do Carioca contra eles, aquele gol do João Carlos no final do jogo, disputa de pênalti que o Gatito pegou 2, a gente levou a melhor. E em 2020 a gente eliminou eles na quarta fase da Copa do Brasil. O pior time da história do Botafogo, a verdade é que o Vasco foi rebaixado aquele ano também, mas o pior time da história do Botafogo, quando ainda existia a quarta fase da Copa do Brasil, tirou eles. Mas amanhã, vamos falar de coisa ruim agora, porque amanhã é brasileiro, é pontos corridos. Então vamos falar no retrospecto geral e no retrospecto do Campeonato Brasileiro. Bom, no retrospecto geral foram 321 partidas com 89 vitórias do Botafogo, 96 empates e 136 vitórias do Vasco. Então tem aí 47 vitórias de diferença para o lado vascaíno. Espero que o Botafogo, com a SAF agora, com um time mais forte, que eles possam tirar essa diferença um pouquinho nos próximos anos. Nos próximos 10 anos, se a gente tirar 20 vitórias de diferença, 15 vitórias de diferença, já tá bom. Que aí, ao longo do tempo, a gente vai melhorando e quem sabe um dia a gente passa eles aí no retrospecto geral. No brasileiro, são apenas 9 vitórias de diferença. Foram 53 partidas, 13 vitórias do Botafogo, 18 empates e 22 vitórias do Vasco. Não é tanta coisa, mas também não é pouca coisa, porque no Campeonato Brasileiro, entre duas grandes equipes, o número costuma estar um pouquinho mais perto ali de 5, 6 vitórias. Então o Botafogo também pode melhorar nisso. Antes da gente entrar aí nas prováveis escalações e como as duas equipes devem jogar, vamos primeiro falar dos desfalques e dos pendurados de Botafogo e Vasco. Bom, começando com os desfalques do Botafogo, o Bastos tem uma lesão no joelho esquerdo, operou recentemente, então continua fora. O Jefinho tem uma lesão no menisco do joelho direito, também continua fora. Matheus Martins, lesão na coxa esquerda, sequer viajou para Brasília, tá fora desse jogo também. O Matheus que uma hora tem que voltar, gente, porque a lesão nem foi tão complicada assim pelo que parece, né? E até hoje ele tá fora. Então tô na expectativa aí de ver o Matheus Martins logo com a camisa do Botafogo, que disseram que talvez ele voltasse ao Mundial, até agora nada, infelizmente. Patrick de Paula e Juan Cruz não foram relacionados, então não são desfalques, né, porque foram por opção técnica, mas estão fora da partida também. E Igor Jesus e Jair saíram do clube, então só vou falar nesse análise pré-jogo sobre esses desfalques em tese do Igor Jesus e Jair, porque é a primeira partida que o Botafogo joga sem eles. Bom, desfalques do Vasco. O Adson tem uma fratura na tíbia, ele já havia sofrido inclusive essa lesão anteriormente, tá fora também, um jogador que sempre entra bem ali no segundo tempo da equipe do Vasco.
Então é bom pra gente que ele esteja fora, mas coitado aí, melhores aí pra ele, boa recuperação pra ele. Pendurados do Botafogo, Marçal, Alan, Marlon Freitas e Cuiabano, se tomarem mais um cartão amarelo nessa partida, estão fora do jogo contra o Vitória na quarta-feira. E pendurados do Vasco, Paulinho, Jair, Verrete e Lucas Piton. Bom, tô aqui na telinha pequena para mostrar para vocês como as duas equipes devem a campo e como elas devem jogar. Começando aí pelo Botafogo, John no gol, Vitinho lateral direita, Caio Pantaleão na zaga pela direita, substituindo aí o Jair, Barbosa na zaga pelo lado esquerdo, Alex Telles de lateral esquerdo, Gregor de primeiro volante, Marlon Freitas segundo volante, Savarinho de meio armador, Arthur na ponta direita, Montoro na ponta esquerda e Arthur Cabral de centroavante. Bom, pelo que saiu aí da provável escalação do Botafogo, a única dúvida é na ponta esquerda, né? Que realmente o Montoro hoje não é unanimidade, não é um titular absoluto, então ele pode começar com o Cuiabano, como o Renato Paiva vinha improvisando também, ele pode começar com o próprio Alan, aqui ó, cadê o Alan? Achei o Alan, para jogar como terceiro homem de meio campo, ou como meia pelo lado esquerdo também, como já fez algumas vezes, ou botar o Santos Rodrigues aqui, ou até o próprio Tuco Correia também de ponta esquerda, apesar que eu acho que a função dele é mais de segundo atacante e de centroavante. Então, enfim, eu acho que ele vai de Montoro mesmo, vai fazer o simples, não vai inventar botando 3 volantes, ou inventar o Cuiabano aqui, improvisado como ponta esquerda. Eu acho que o Botafogo vai entrar em campo dessa maneira, que pelo saiu as notícias também. O Botafogo deve a campo desse jeito mesmo. Bom, agora do lado do Vasco, antes de falar como as duas equipes devem jogar, né? Léo Jardim no gol, que renovou o contrato recentemente aí, essa semana, inclusive, né? Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor na zaga pela direita, Lucas Freitas na zaga pela esquerda, Lucas Freitas ou Maurício Lemos, né? Que é um zagueiro mais interessante, mais confiável. E eu, pelo menos, acho. Eu assisto todo o jogo do Vasco, porque minha namorada é vascaína, então eu não gosto nem um pouco do Lucas Freitas. Eu espero que ele jogue. Se for o Maurício Lemos, acho que o Vasco vai ter mais segurança ali na zaga. Bom, Lucas Freitas ou Maurício Lemos, como eu falei, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura de primeiro volante, Tietchan de segundo volante, o Hugo Moura ou Jair também, é bom dizer, também tem essa dúvida aí na equipe do Vasco. Vou até botar o Jair aqui, ó. Tietchan de segundo volante, como eu falei, Coutinho de meio armador, né? Usando a 10 pela primeira vez aí, já que mudou o número recentemente, depois de renovar também. Nuno Moreira na ponta direita, Ryan na ponta esquerda e Verrete de centroavante. Então, a dúvida do Vasco, realmente, no time do Vasco, é essa aí, gente. É ou Lucas Freitas ou Maurício Lemos na zaga pela esquerda, ou Hugo Moura ou Jair na primeira volância. Agora, falando como as duas equipes devem jogar, cara, é difícil afirmar como o Botafogo, que acabou de ter um técnico novo, deve jogar, né? Eu espero, cara, pelo que a gente vem vendo nos treinos, pelo que ele já falou em entrevistas, eu acho que o jeito dele de jogar do David Ancelotti, que não tá aqui, como eu falei, porque o Cláudio Caçapa que vai estar à beira do campo, mas que ele que já treinou a equipe desde terça-feira. Eu acho que o Botafogo vai apertar em cima, tá? Porque marcar em cima o Vasco do Diniz é o ideal, porque como a gente sabe, as equipes do Diniz gostam muito de ter a bola. Então acredito que o Botafogo vai marcar em cima do Vasco, não vai deixar o Vasco ter muito espaço para sair, mas também não enlouquecidamente, tá? Acho que o Botafogo vai fazer um bloco médio aqui, vamos dizer assim, porque se deixar muito espaço contra-ataque é o que o Vasco quer. O Vasco foi muito bem nisso contra o São Paulo lá no Morumbi, então acho que a comissão técnica estudou isso e também não vai fazer uma pressão em cima tão alta assim com o Arthur Cabral quase dentro da área da equipe do Vasco, não. Acho que vai ser um bloco médio aqui, sem subir também demais a linha de zaga. Acho que o Botafogo não vai dar tantos espaços assim para o Vasco. Bom, para recuperar a bola, acho que o Botafogo vai apertar em cima o mais rápido possível, fazer essa pressão pós-perda alta e intensa. E o Vasco tiver com a bola, o Botafogo vai subir para apertar, para recuperar. Eu acho que vai ser basicamente isso. Quando o Botafogo tiver com a bola, o Botafogo vai trabalhar bem a bola, vai distribuir com calma, porque sabe que tem jogadores de qualidade. E quando precisar acelerar, achar espaço, consegue acelerar o mais rápido possível. O Botafogo também gosta de jogar nessa maneira de atacar rápido há muito tempo, né? Como a gente já vem vendo aí desde 2022, praticamente, principalmente 2023 para frente. Bom, agora vamos ver como a equipe do Vasco deve jogar. Primeiro eu vou falar individualmente sobre alguns jogadores. O Léo Jardim é um goleiraço, acho que vocês já sabem, né? É um goleiro que salva o Vasco muitas vezes. O Lucas Freitas, como eu falei, é um zagueiro que eu não tenho confiança, então acho que o Botafogo tem que jogar em cima dele. Assim como, cara, em cima do João Vitor também, que é um zagueiro rápido, então acho que na velocidade não vale a pena disputar com ele. Mas em bola parada, enfim, cruzamento, pode cruzar em cima dele, que às vezes ele fica todo estabanado lá, então acho que vale o Botafogo tentar um pouquinho em cima dele também. O Hugo Moura é um primeiro volante que bate bastante, mas é um primeiro volante realmente cão de guarda que costuma roubar muitas bolas. O Tietchan não vem com a intensidade que já teve um dia, né? Ano passado a gente viu que ele estava com a intensidade abaixo, continua com a intensidade abaixo. O Paulo Henrique é um trator fisicamente, o Botafogo vai precisar parar ele. O Lucas Piton tem um cruzamento muito bom, então o Botafogo tem que ficar de olho nele para não acontecer o que aconteceu no passado, ó,
Cruzamento do Piton pro Verratti dentro da área é uma das armas do Vasco, acho que todo mundo já sabe disso. Então o Botafogo tem que parar isso. Não só cruzamentos do Piton pro Verratti, né? De outros jogadores. Pode vir do Nuno Moreira também, que é muito bom tecnicamente, pode vir do Coutinho, perdão. Então acho que o Botafogo tem que parar esses cruzamentos também. Bom, o Coutinho, você já sabe, é um craque, né, tecnicamente, fisicamente vem um pouquinho abaixo, mas é um jogador que não se discute. Acho que o Botafogo tem que ficar muito olho nele, porque ele que faz o jogo do Vasco rodar, tá, gente? É o Coutinho que faz a bola girar realmente nessa equipe vascaína, então o Botafogo tem que parar ele. O Ryan na velocidade, é um jogador que aproveita muito espaço em contra-ataques, principalmente, o Botafogo vai ter que parar ali pelo lado direito com o Vitinho, que marca muito bem, então acho que o Vitinho pode dar conta do recado, e o Verratti dentro da área só, porque olha, saindo da área ele tem uma dificuldade com a bola impressionante, mas dentro da área ele é muito bom, a gente sabe que ele é fazedor de gol, principalmente de cabeça, então o Botafogo tem que parar ele aí, para não dar muita chance para ele e para a equipe do Vasco levar essa partida. Bom, cara, falando taticamente agora, já que eu já falei individualmente do Vasco, eu acho que o Vasco, cara, pelo que eu vi jogando nesses últimos jogos, né, como eu falei, eu vejo todos os jogos do Vasco, já que minha namorada é vascaína, então, cara, pelo que eu vi dos jogos do Vasco, eu acho que o Vasco deve jogar da seguinte maneira, né, nesses últimos jogos o Vasco jogou muito com a bola, é o que a equipe do Diniz gosta, né, o Diniz tem esse modelo de jogo de trocar bastante passe, de ter paciência para achar espaço na zaga adversária, mas é uma equipe que quando precisa jogar atrás e buscar contra-ataques também faz, como fez contra o São Paulo, que é uma equipe mais qualificada que a do Vasco, na última partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro lá no Morumbi. Então, eu acho que em certos momentos o Vasco vai aproveitar muitos contra-ataques, mas em outros, quando o Botafogo estiver melhor postado, vai trocar mais passes, ter mais a bola, como o Diniz tanto gosta. Por isso que eu acho que o Botafogo vai ter que apertar em alguns momentos, porque a saída do Diniz é muito arriscada, né? A gente sabe muito disso. Os zagueiros que não têm muita qualidade técnica com a bola, o Lucas Freitas e o João Vitor, são zagueiros um pouquinho mais atrapalhados, principalmente o Lucas Freitas, o Botafogo pode apertar aí para recuperar essa bola já no campo ofensivo e chegar mais rápido ao gol. Outra coisa que eu não falei também é a bola parada, né? Que o Vasco é forte com o João Vitor e com o Verratti. Eu já falei que o Verratti é muito bom de cabeça, mas na bola parada, especificamente escanteio, falta, enfim, o Botafogo tem que ficar de olho aí. Faltas próximo da área para o Coutinho, ó. Coutinho não bater no gol, porque o Coutinho tem um chute muito bom, né? De fora da área, enfim, bate muito bem falta. E acho que é isso, cara. Defensivamente, o Vasco deve defender apertando em cima quando achar necessário, né? Eu acho que em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, não é nem quando achar necessário, acho que no primeiro tempo o Vasco deve apertar em cima do Botafogo, tentar recuperar mais rápido a bola e no segundo tempo já deve voltar mais para marcar, ó. Apertando em cima, subindo principalmente com os atacantes aqui, mas no segundo tempo acho que o Vasco deve se postar mais em bloco médio aqui, sem dar muito espaço para o Botafogo, como no primeiro tempo, porque no segundo tempo a equipe acaba cansando, né? Uma equipe que marca em cima acaba cansando, isso acontece com a maioria dos times. Então o Botafogo pode aproveitar isso no segundo tempo, até porque o Botafogo tem muito mais banco que o Vasco, né? Tem muito mais jogadores qualificados no banco. O banco do Vasco realmente não tem nenhum jogador que me chame a atenção, que fale, pô, vai mudar o jogo. Não, são todos assim, muito limitados. Tem o Lloyd Augusto, o Garré, o Sfurz, assim, jogadores muito abaixo. O Botafogo tem jogadores que podem mudar aí o jogo no segundo tempo. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, bem rapidinho mesmo, é que o Piton tem uma dificuldade muito grande defensivamente, principalmente na recomposição e na bola aérea também, tá? É um jogador que quando a equipe adversária cruza do lado oposto, por exemplo, se o Montoro cruzar aqui da esquerda e o Arthur Cabral dividindo na direita com ele tem um cabeceio muito fraco nos cruzamentos, enfim, um posicionamento muito ruim também, costuma perder a maioria dos duelos aéreos, então o Botafogo tem que aproveitar aí com o Arthur Cabral dentro da área, tem que aproveitar nos contra-ataques com o Arthur também para cima dele mano a mano, então enfim, acho importante também o Botafogo jogar principalmente pelo lado esquerdo defensivo do Vasco, nosso lado direito ofensivo, porque o Paulo Henrique, como eu falei, um trator fisicamente vai dificultar muito mais o jogo pelo outro lado, beleza? Bom, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que isso fortalece demais o nosso trabalho. E deixa aí nos comentários também quanto é que você acha que vai ser a partida, se o Fogão vai ganhar, se vai ser empate, se você não está confiante para essa partida, quem vai fazer os gols. Enfim, deixa aí seu palpite que a gente comenta aí na nossa live a partir de 5h30. A gente começa aí o nosso pré-jogo, a nossa transmissão que a gente faz de todos os jogos do Botafogo. Então eu espero você lá, transmissão de Botafoguense para Botafoguense. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tira o som da TV, de onde estiver passando Premiere, Sport TV, enfim. Tira o sonzinho, escuta com a minha narração, com os comentários do Theo e do Gabriel, que vai ficar bem maneiro. Beleza? Valeu, até a próxima. Te espero lá, hein?